Olá para todos que querem saber mais e entender melhor os fatos que afetam as nossas vidas. No final do vídeo em que expliquei os resultados do pleito eleitoral federal dos Estados Unidos, afirmei que o tio Sam tinha mais problemas para se preocupar. Nesse vídeo, vou abordar mais um desses problemas. Aliás, um problemaço que já passou da casa dos 37 trilhões de dólares. Dá para imaginar o que é isso? Mas antes, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações e clique no like para me incentivar a fazer mais vídeos como esse. Você pensa que dívida pública é um problema só do Brasil? Não, senhor. Na prática, esse problema afeta muitos países, incluindo os Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam em situação privilegiada. Era a fábrica do mundo e estendia sua economia, poder e influência para todo o planeta. Mas toda moeda tem dois lados, e ao aumentar seu poder e influência, o tio Sam se enveredou por um caminho de gastos públicos. Não aqueles comuns que toda economia tem, tais como gastos previdenciários, saúde pública, bem-estar social e investimentos em educação e infraestrutura. Além de todos esses gastos comuns, os Estados Unidos iniciaram e ampliaram programas que acabaram impulsionando sua dívida pública federal como um foguete da NASA. Os programas de expansão econômica, Plano Marshall e Plano Colombo, junto com as corridas armamentista espacial e criação da CIA, pesaram de forma crescente e constante no bolso dos americanos. Você deve estar pensando, mas se dívida pública é algo comum nos países e economias atuais, qual é o problema? Meus amigos, os problemas são muitos. O primeiro deles é que isto aconteceu ao longo dos últimos 55 anos, enquanto os Estados Unidos enfrentavam um processo de desindustrialização. E vamos lembrar que todo país que é uma potência econômica passou por um processo de industrialização pleno, com crescimento da economia impulsionado por investimentos de capitalistas de maioria nacional associada a avanço técnico. Veja, eu não estou falando de uma industrialização dependente de capital internacional e importação de tecnologias, que em muitos casos já eram ultrapassadas, como se deu, por exemplo, aqui na Terra Brasilis. Eu estou falando de um desenvolvimento econômico impulsionado por uma indústria poderosa que entrou em decadência e iniciou um processo longo e continuado de perda da capacidade efetiva de gerar valor. E o que é mais estranho é que durante esse mesmo período os americanos não pararam de consumir, muito pelo contrário, tanto o governo como a sociedade aumentaram o seu consumo. Menor produção, com consumo maior, é claro que essa diferença teve de vir de outros lugares, por exemplo, Japão, tigres asiáticos, China, Índia, México, Canadá, Europa, Brasil e por aí vai. Este fenômeno importador se acelerou a partir dos anos de 1970 junto com a desindustrialização e como resultado criou um déficit comercial crescente. Então temos um país que consome mais do que produz e um governo que gasta mais do que arrecada. Isto é a conhecida fórmula de perda de poder de compra da moeda, já que os gastos públicos americanos têm sido sustentados por décadas de expansão da base monetária. Mas, curiosamente, isso não tem acontecido lá, como em muitas outras economias. Com uma dívida pública crescente, o governo americano empresta dinheiro para gastar em programas que não levam a economia para um novo status industrial e de desenvolvimento, e depois tem que honrar os títulos públicos e os juros da dívida. E para isso, emite novos títulos e, novamente, injeta dinheiro na economia através de novos gastos e a roda do colapso monetário volta a girar ano após ano. Neste ponto, dá para pensar, com muito menos, outros países, incluindo o Brasil, passaram e passam por processos inflacionários descontrolados. Por que isso não acontece lá no tio Sam? Veja, esta comparação é importante para entender o que estou afirmando. A dívida pública brasileira, neste momento, é de 62% do PIB, dívida líquida do setor público, cerca de 7,5 trilhões, dados do Banco Central do Brasil. Já a dívida americana, atualmente, é de mais de 120% do PIB, Produto Interno Bruto americano, ou seja, a dívida é 20% maior que o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. Então, por que não há um processo inflacionário mais agressivo? Você deve estar pensando, aqui no Brasil, os estados também têm dívidas, mas, meu amigo, lá também os estados têm dívidas. Outro ponto de estranhamento é que os juros básicos da economia estadunidense, mesmo quando elevados, há pouco tempo estavam na casa de 5,25%, são baixos quando comparados a outros países, como, por exemplo, o Brasil. Será que os princípios de leis econômicas não se aplicam nos Estados Unidos? Será que eles são um povo abençoado por Deus porque colocaram na nota de $1 a frase "In God we trust"? Não, não é nada disso. Assim como não existe sopa grátis, também não existe milagre macroeconômico divino. Qual a resposta então? Por que os gastos públicos e a consequente ampliação da base monetária não acarretam um processo inflacionário mais agressivo como ocorre em muitos outros países? Essa é uma pergunta complexa e é claro que não tem a pretensão de esgotar o tema, mas alguns fatos devem ser considerados. O primeiro é que o Fed, Federal Reserve, uma forma diminuta de nomear o Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal, tem procurado cumprir seu objetivo e implantar sua missão, que está declarada em seu site. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, fornece à nação um sistema monetário e financeiro seguro, flexível e estável. É claro que já existiram momentos na história em que a gestão do sistema monetário americano foi falha, mas não podemos pontuar nenhuma grande falha nos últimos 5 anos, inclusive na gestão da crise da Covid. Um segundo
fato tão importante quanto a gestão da política monetária é que a pressão inflacionária que deveria existir como consequência de que o país consome mais do que produz parece não existir. Esta pressão vem sendo neutralizada pelas importações que os Estados Unidos faz de seus vários parceiros comerciais, os mesmos parceiros que estão sendo atacados com a guerra tarifária que está sendo realizada pelo presidente americano desde que venceu as últimas eleições. Essas importações geram um déficit que tem aumentado vigorosamente desde a década de 1970. O mesmo aconteceu com o saldo das transações correntes nos Estados Unidos. Seu balanço, que engloba o resultado das entradas e saídas de dinheiro, também é deficitário. Embora saibamos que existe expansão da base monetária na economia americana e gastos de governo sustentados com dívida pública, e tudo isso na casa dos trilhões de dólares, uma boa parte desse crescimento de dinheiro em circulação vai embora do país como forma de pagamentos que sustentam seus déficits comerciais e de transações correntes. Mas como é possível manter um déficit gigantesco por tanto tempo? A resposta é simples. Os Estados Unidos fabricam um produto que só eles podem produzir, pois só eles podem emitir sua moeda fiduciária, o dólar. Então isso explica uma parte do porquê a inflação americana se mantém em níveis razoáveis, mesmo que o país esteja consumindo mais do que produz. Eles exportam parte de sua expansão monetária, causa e também seu efeito, a inflação, consequência. A atual política tarifária do governo americano, que está promovendo uma guerra comercial contra os seus parceiros, pode mudar essa situação, porque os custos adicionais que as empresas que importam estão tendo, cedo ou tarde, terão que ser repassados aos seus clientes de alimentos, matérias-primas, componentes, produtos semi-acabados, produtos acabados, equipamentos e máquinas. Esse repasse no preço pode demorar um pouco em decorrência de estoques, absorção de parte dos custos e negociações dependendo de cada caso em particular. Mas à medida que novas importações foram sendo realizadas e os efeitos tarifários forem se acumulando, os preços deverão subir e estes aumentos aparecerão nos índices de inflação, forçando o Fed a rever sua política de juros. Juros mais altos significam dívida pública futura mais cara, ou seja, os novos títulos públicos deverão pagar uma remuneração maior para quem os comprar, o que também impacta no déficit público, pois o governo deverá gastar mais para manter a rolagem da dívida de mais de 37 trilhões de dólares. E basta que a arrecadação com impostos se mantenha estável para que o estoque da dívida cresça ainda mais. Para piorar a situação, o presidente atual dos Estados Unidos está pressionando o atual presidente do Fed e o ameaçando de demissão para que o mesmo abaixe a taxa de juros. E desta forma, o governo está tentando interferir nas políticas monetárias do Banco Central estadunidense. Outro fator que pressiona os custos das empresas para cima é a política imigratória, que está expulsando parte da mão de obra, o que acabará pressionando os salários para cima e, por conseguinte, alta nos preços, ou seja, a inflação. Um outro fato tão importante quanto a gestão da política monetária e o déficit comercial americano é a verdadeira ciranda financeira conduzida pelo Fed entre o Tesouro Nacional, o sistema bancário, empresas e fundos de investimento e o mercado acionário. Ela pode ser resumida assim: o Fed facilita a vida dos bancos flexibilizando a política de depósitos e ou reservas compulsórias. Dessa forma, sobra mais dinheiro na mão dos bancos, o que é um fator de expansão da base monetária. O Tesouro emite títulos da dívida pública de diversos perfis de prazo. O sistema bancário, os bancos e as empresas e fundos de investimento compram esses títulos públicos. Nos vencimentos ou antecipadamente, conforme a política de retração ou expansão da base monetária do Fed, os títulos são recomprados pelo Tesouro Nacional. Com o lucro obtido pelos juros pagos pelo governo, o sistema bancário, os bancos e as empresas e fundos de investimento compram ações que ajudam a manter o mercado acionário americano em alta, realizam lucros periodicamente com a venda de ações e, com mais dinheiro nas mãos, compram mais títulos da dívida pública americana. E o ciclo ou ciranda financeira se repete periodicamente. Este arranjo, que foi explicado de forma resumida, tem permitido a manutenção e o crescimento de grande parte da dívida pública americana, já que 2/3, aproximadamente 67% da dívida, pertence aos credores americanos, principalmente a bancos, empresas e fundos de investimento. 2. Auxilia no controle dos ciclos de expansão e contração da base monetária e colabora no pagamento de impostos no mercado financeiro. 3. Colabora com a manutenção do ciclo de alta das bolsas americanas. Um quarto ponto complementar ao anterior é que aproximadamente 30% da dívida pública americana está nas mãos de seus parceiros comerciais, sendo os 4 principais China, Japão, Reino Unido e Brasil, que tem cerca de 145 bilhões de dólares. A dívida pública americana vem crescendo desde a década de 1970, porém acelerou fortemente a partir dos anos 2000. Os credores e o mercado em geral tradicionalmente vem classificando os títulos estadunidenses como um dos ativos mais seguros do mercado, e por isso o Tesouro dos Estados Unidos tem tido sucesso em leiloar títulos públicos, mesmo com o forte crescimento do estoque da dívida, ao menos até agora. 3 agências de risco já manifestaram preocupações com
o tamanho da dívida e, por isso, rebaixaram as notas dos títulos americanos. A Standard & Poor's Global Ratings em 2011, a Fitch Ratings em 2023 e, mais recentemente, a Moody's em maio de 2025. É claro que, mesmo assim, a classificação geral dos títulos do Tesouro americano ainda é alta, mas os dois maiores credores internacionais começaram a se incomodar com a situação do constante déficit do governo e estão deixando de renovar o estoque de títulos que possuem. Concomitantemente a isto, bancos centrais da Ásia e da Europa estão aumentando suas reservas em ouro. O mesmo está sendo feito por grandes investidores globais. Outro ponto importante é que, embora de maneira tímida, estão ocorrendo iniciativas de comércio internacional bilateral sem utilizar o dólar como moeda, além de blocos econômicos começarem a discutir a possibilidade de criarem moedas próprias, a exemplo do euro da Comunidade Econômica Europeia. Existe um velho ditado que diz: onde há fumaça, há fogo. Se tantos países, incluindo os membros do G7 e G20, estão se incomodando com a situação da dívida pública americana, há grande probabilidade deles estarem se preparando para o pior ou para uma transição que evite o pior. A esta altura, você deve pensar: esse cara está exagerando, os Estados Unidos são a maior economia do mundo. É claro que sim, mas é um fato histórico que grandes impérios têm longos períodos de decadência. E antes de mais nada, estamos em uma época onde as mudanças, a circulação das informações e ciclos sociais estão mais rápidos. É a globalização que funciona para o bem e para o mal. Então, uma pergunta impensável há tempos atrás começa a fazer sentido hoje. Por que o dólar deve ser a única moeda de comércio internacional? Alguns, mais ousados, podem perguntar: por que dar tanto crédito ao dólar? Vamos aos fatos. O Acordo de Bretton Woods, estabelecido em 1944 por 44 nações aliadas com o objetivo de criar um sistema monetário e financeiro internacional, não existe mais desde 1971, quando Richard Nixon pôs fim à conversibilidade do dólar em ouro, embora hoje em dia ainda tem muitos desavisados preocupados se há reservas de ouro em Fort Knox. Não existe mais padrão ouro desde 1971. Os Estados Unidos passou e ainda está passando por um longo e destrutivo processo de desindustrialização. Alguém aí conhece uma potência econômica que não é também uma potência industrial? Há anos, os governos dos Estados Unidos gastam mais do que arrecadam. Seu déficit público é crescente. O sistema de educação para o cidadão comum entrou em decadência já há algumas décadas. Até a igreja de origem anglicana tradicional está sendo substituída por igrejas que na prática são entidades arrecadatórias que se alimentam do declínio social e da ignorância. Além disso, existem as doenças sociais, drogas de todos os tipos, analgésicos, obesidade e, é claro, abraçar o radicalismo como opção filosófica de vida. Afora tudo isso, estão sendo acrescentados novos ingredientes significativos e que podem acabar por contribuir com mais problemas. As mudanças no comércio internacional que estão em curso, acelerado por causa da guerra tarifária, a inflação mundial dos alimentos provocada pelas mudanças climáticas e pela degradação ambiental, a inflação que a guerra tarifária cedo ou tarde trará, a instabilidade econômica e o consequente adiamento de decisões de investimento, a interferência política no Fed, que já começou e não se restringe apenas ao seu presidente. E a mais recente novidade, a Lei Grande e Bela, que inclui um corte massivo de impostos voltado principalmente para os ricos, fato que o Congressional Budget Office, ou o Escritório de Orçamento do Congresso, que é uma agência federal dos Estados Unidos que fornece análises independentes e apartidárias sobre questões orçamentárias e econômicas para auxiliar o Congresso no processo orçamentário, diz que adicionará quase 3 trilhões ao déficit público na próxima década. Assim, o atual presidente da maior economia do mundo está colocando o país em uma linha tênue de equilíbrio que joga com as tarifas de importação, a pressão sobre o Fed e sua política de juros e a isenção de trilhões de impostos para trazer as indústrias do velho capitalismo americano de volta. Esses são os pilares da insustentável leveza do dólar. Será que vai dar certo? Se você gostou desse vídeo, clique no like, compartilhe e se inscreva no canal. E assista aos outros vídeos sobre o tema. Obrigado e até mais.